Você está vigiando o corredor escuro e úmido quando ouve passos e as gargalhadas dos goblins que estão perseguindo vocês. Seu guerreiro é o único capaz de lutar. O clérigo, ferido e sem magias, está carregando o mago inconsciente. O ladrão está ocupado, tentando destrancar a porta que pode levá-los a uma sala segura. As figuras se aproximam, primeiro como pequenos vultos na escuridão, até que a luz da sua tocha os alcança, revelando 20 goblins. O que você faz? Certo, mestre, eu preciso proteger os meus aliados, né? Então deixa eu ver, eu tenho uma espada e uma tocha. No meu cinto 4 adagas, cada bota um punhal. Nas costas eu tenho um machado, um arco, uma aljava com 20 flechas. Então 10, 15 ali e tal. Eu posso parar 29 vezes, mestre. Então o meu guerreiro grita assim: venham, seus goblins nojentos! Mas vem o bando inteiro, porque eu posso parar e vocês não podem fazer nada. Olá, pessoas! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Vinícius Lara e você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo, colaborativo, onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso hobby de RPG, especificamente o nosso amado Old Dragon 2. E hoje eu estou com... Fala galera, aqui é o Beto. A gente vai falar hoje do guerreiro do Old Dragon 2, o mestre do aparar, o aparato, o aparalhado, sei lá, o cara que vai estar aí pra tancar nosso time, nosso grupo, ou não. Ou ele é só um cara que luta contra a opressão, vai saber. É isso aí, é sobre isso. Parado, aparado. Aparalhado, Então é isso. faz. A nossa conversa vai ser sobre o aparar, não, digo, sobre o guerreiro, que por acaso tem a parar no Old Dragon 2. E vamos nessa aí, vamos lá. Nos braços da escuridão ele lutou. Maravilhoso isso, cara. Já começamos de bom humor, porque assim, vamos lá, guerreiro no Old Dragon 2. Quem és tu na fila do pão? Vamos seguir a tradição e ler o livro, exatamente o livro 1, livro base 1 do Old Dragon 2. Quer começar lendo o resuminho, Beto, pra gente começar as conversas? Leia o resuminho. Vamos lá. O guerreiro. Aventureiros especializados em combate, sempre na linha de frente, imortais quando desembanham suas armas. Plural, arma. Armas. Aqui o Caio ainda não chegou, tá, pessoal? Se o Caio tivesse aqui, ele ia falar, pessoal, então quer dizer que o guerreiro pode lutar com duas armas? Pode. 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 Como? Pode atacar com duas armas? Pode. Como? Sei lá, meu irmão, se vira. Eu sou o mestre. Ele tem 2 ataques, então? Tem, mas a gente já chega lá. Beleza, agora vamos falar sério. Em cima desse resuminho, as palavras-chave. O que a gente tem aqui, Beto? Combate. Combate, né? Exatamente. Linha de frente, Linha de frente. né? Importante, né? Eu não vou dizer mortais, não vou dizer desembanham, eu vou dizer armas. Armas. Então, combate, linha de frente e armas. São 3 termos chaves aqui que resumem o nosso guerreiro no Old Dragon 2. E, antes de a gente começar a falar dele, vamos ler a carreira do guerreiro, que a gente vai se basear no material, que a gente não pode inventar coisa, certo? Mas depois a gente inventa, né? Exato. Porque é sobre isso, né? RPG é sobre inventar coisas. Beleza. A gente começa comportado todo episódio, a gente começa o episódio todo comportado, no final tá lá, não, porque imagina e vamos lá. A gente faz com que o clérigo seja caótico, a gente descaralha tudo, desapara tudo. Desemparado, as pessoas ficam desemparadas. Ai, cara. Vai, vamos lá, lê aí a carreira do guerreiro pra nós. Bora, a carreira do guerreiro. O guerreiro dos níveis baixos é o homem comum com alguma perícia em armas que se torna aventureiro. Pouco a pouco ele se torna o herói da vila, acumulando experiência e riquezas, expandindo sua fama para além das fronteiras e da sua área de atuação, até seu nome ser reconhecido em terras distantes. Essa fase da sua carreira é quase que totalmente focada em acumular recursos e tornar o seu nome reconhecido como grande líder militar. Ele sabe que se fizer um trabalho corretamente, seu poder o credenciará a coisas grandes.
Além de manter-se vivo, faz o possível para vencer seus desafios, sobreviver às missões cada vez mais perigosas e, claro, criar laços profissionais e talvez pessoais com nobres poderosos. E vender-se como alguém militarmente combativo e destemido é importante para suas pretensões. Então, o guerreiro procura usar o tempo disponível para isso, pois sabe que se o trabalho for bem realizado agora, coisas grandes o aguardarão. A nobreza o espera e tudo o que ela significa, riqueza, poder e conforto, dependem apenas do guerreiro e de suas habilidades em combater. Cara, eu tava anotando umas palavras que tava surgindo quando você tava lendo. Claro que o combater, lutar armas é recorrente, isso é óbvio. Mas a gente vai começar agora. Não sei se já começa agora ou se a gente lê as habilidades para aos poucos e destrinchando. Mas o conceito básico do guerreiro é combate, certo? Lembrando aqui, adendo, galera, nossa opinião, tá? Vai ter opinião aqui de nós, tá? Nós não somos donos de nada. Exato, nós não somos especialistas, nem historiadores do RPG, nós só somos fãs que gostam do hobby, E trocando papo. trocando ideia, que pode ajudar você na percepção da parada. Mas assim, considerando que o Old Dragon 2, não vou nem falar de novo que ele bebe das fontes do D&D, papapá, porque eu acabei de falar, né? Mas assim, existem algumas certas funções mecânicas desempenhadas por cada classe de maneira exímia, exemplar, magnífica, única. A gente falou do ladrão, né, que onde ele mais brilha na parte de exploração. Falamos do clérigo, onde ele mais brilha na parte do suporte. Vamos falar hoje do guerreiro, que é onde ele mais brilha, obviamente, é na parte do combate. E eu já comencionando, falando que o combate não é único exclusivamente aquele combate. Rola iniciativa. Pedrinho, você vai primeiro, o que você faz? Aí, quando o Caio estiver aqui, ele vai fazer a voz do Pedrinho. Ah, eu ataco o Goblin. Beleza, joga o dado. Errou, acertou, tá. É muito além do que isso. E a gente vai detalhar conforme a gente vai ver aqui as habilidades do guerreiro. Eu queria fazer um adendo aqui. Tu já reparou como o guerreiro aqui apresentado nessa carreira do guerreiro, ele é praticamente um mercenário? Isso que eu ia chegar. Ele é praticamente um mercenário. E aqui, cara, dá pra, assim, tudo envolvendo a luta, o combate, a sobrevivência em situações perigosas e tal, mas assim, ele é praticamente um mercenário. Ele vende a habilidade dele em armas, ele vende a capacidade dele de resolver, não é enigmas, não é esse tipo de problema, mas é problema pragmático, né? É. Escoltar, guiar, matar, combater, resguardar, enfim. Ofender e tudo bom. Prender, isso, cara, conter, proteger. Ele tem um termo, um termo que apareceu durante a sua leitura na carreira do guerreiro, que está no livro, que é o líder militar. E é aqui que eu acho que brinca muito com o que é ser o guerreiro. A gente costuma normalmente imaginar o personagem guerreiro, o cara com um escudo, espada, um arco e flecha, enfim. A versatilidade das armas, que vamos falar mais à frente, mas ele sendo exclusivamente impactante, importante na narrativa e no jogo, na hora da luta, quando o mestre fala, role iniciativa. Aí que o guerreiro, né, o jogador que tá com o guerreirinho, se cresce. É o que ele quer. Ele escolhe o guerreiro, ele quer ter 3 combates por sessão, ele quer passar a galera no fio da espada. Só que, e se você for um guerreiro, tiver que defender uma aldeia de um ataque iminente, vamos fazer aquele gancho com quem a gente falou na conversa do clérigo, aquela Elinho e o seu neto, e tá vindo uma horda de goblins, de orcs, enfim, de inimigos. E tá o guerreiro, o clérigo. Que o clérigo estaria fazendo a sua reza protetiva na choupana, enquanto os outros estariam, de algum jeito, impedindo o avanço dessa horda, né? Exato, cara. O guerreiro, aí aqui eu não consigo imaginar ao contrário, tá? Linha de frente, tá no textinho dele, palavra-chave. O cara vai pra frente, Palavra-chave. né? O cara tá lá pra segurar. Será? Sempre. Vamos supor que houvesse 2 guerreiros, ou que seja só um guerreiro, que seja. Nesse exemplo, onde o clérigo tá lá contendo, aí tem um ladrão e um mago, e os 2 são muito franguinhos, né? Muito frágeis no combate. Eu acho que nesse caso, realmente, o guerreiro ele assume o papel de tanque. Mas além de ser o papel de tanque, a atenção que eu quero gerar aqui é o líder militar, velho. Antes da horda chegar, cabe ao guerreiro, muitas vezes, ser o cara que vai elaborar a estratégia de defesa, que vai, de repente, dar ideia pro ladino, pro ladrão que é mais rápido, correr até a aldeia, a vila mais próxima, mas nem que a choupana tá meio isolada, enfim. Então o ladrão vai correr para buscar ajuda, ou então o ladrão vai subir no telhado da choupana ou numa árvore
para buscar um ponto, né? Vai começar possibilidades. Ele vai alinhar com o mago as magias que o mago pode soltar naquele dia, por exemplo, né? As magias que o mago memorizou, que ele ia fazer, e como eles podem otimizar essa magia naquela situação. Ah, o mago tem ali mãos em volta da choupana, então ele pode fazer um cinturão de fogo e queimar o mato em volta para assustar, para dividir a força goblinoide. Enfim, imagina que ele é o Maximus Décimos, eu não sei o nome completo, do Gladiador 1, que tá liderando a galera lá na Coliseu. Lembra que tem aquele combate com as carruagens? E ele vai liderando? Sim, é muito legal, né? Ele vai coordenando e faz os escravos sobreviverem o embate, né? Eles vencem. Exato. Ele é um guerreiro. A primeira cena desse personagem, que é no filme Gladiador 1, é ele olhando as linhas de combate das unidades, vendo os arqueiros, as catapultas, a infantaria, se a cavalaria está na posição, ou seja, ele é um guerreiro, lógico que ele é veterano, a gente sabe, mas ele é um guerreiro, e vamos supor aqui, pensando a nível de jogo, tá? Não de narrativa, ele provavelmente é um cara com inteligência 15, Não é 12. um brutamonte só, Ele né? não é um cara, uma porta que só sabe bater e matar. E é isso que a gente tem que colocar isso. O guerreiro, ele não é um cara que ele se resume à violência pura e gratuita. Ele é um líder militar, velho. Então, assim, as pessoas, os jogadores, é legal quando eles condicionam isso, porque ele coloca em prática tudo que ele tá aprendendo sobre combate. E que, mano, beleza, ele pode dar conta de 4, 5 goblins, mas será que ele vai dar conta de 10? Pois é. Mas beleza, ele pode dar conta de 10, mas será que o ladrão e o mago vai dar conta de 2? Entendeu? Então, tipo, o que que é a liderança militar? Gente, ó, você vai pra lá, eu vou ficar aqui, eu vou conter eles, o clérigo, você vai pra cá, a gente vai fazer assim, assim, tá tudo de acordo? Tamo. Então vamos, as minhas ordens, vamos. É o cara que, na hora que envolve realmente o combate, o conflito armado, ele tem que brilhar antes e durante o conflito armado. Mas acho que a minha provocação é que eu vejo muito pouco jogadores tensionarem isso antes do combate. Entende? Pois é, né? Eles ficam tanto quanto esperando, aguardando a iniciativa, né? Como a gente tem brincado aqui desde sempre. Exato. Né? Que aguarda a iniciativa chegar para começar a agir, que não sei o quê. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui é uma coisa que depende exclusivamente da criatividade do jogador, tá? Independentemente se ele é guerreiro, mago, blá, blá, não importa. Tá? Se você se precaver e se preocupar com certas coisas, o seu personagem está se precavendo e se preocupando com certas coisas. O que a gente está falando aqui é, se você pegou um guerreiro, deu uma lida aqui, mantenha-se em mente essa questão do líder militar, um combatente, de fato, destemido, para poder se vender assim, né, como um combatente destemido. Você falou de ele se preparar antes, assim, a gente consegue puxar a questão do equipamento dele, né? Um guerreiro bem preparado é um guerreiro bem equipado. É, Por que eu digo isso? Primeiro, a gente já pode puxar aqui as questões da habilidade de classe dele, né? Proficiências para as armas, né? Ele pode usar absolutamente todas as armas. outra palavra-chave no texto, proficiência em armas. Exatamente isso. Isso reflete que ele usa todo tipo de arma, velho. Ele é capaz, né? Em questão de roleplay, você pode é, habilitar isso de formas diferentes, mas ele é capaz, sim, de usar todo e qualquer tipo de arma. Sejam armas grandes, pequenas, médias, de 2 mãos, uma mão, de haste, de madeira, de ferro, de metal, enfim, a distância de arremesso, e, cara, todas. Né? A gente tem a imagem clássica do guerreiro com uma espada longa, né? O nosso querido Aragorn, É bem isso. a espada longa, mas ele de fato pode usar todas as armas. E quando eu digo isso, que um guerreiro preparado, um guerreiro equipado, é porque eu sempre defendo que o guerreiro ele tem que, pelo menos, cara, se preocupar com o tipo de arma que ele tá carregando para o tipo de missão que ele tá indo. Perfeito. Perfeito. Então, tipo assim, ele tendo em mãos uma espada, bacana. E se ele chegar numa situação que ele precisa atacar à distância, ele vai fazer o quê? Né? E se ele chegar numa situação em que ele está enfrentando esqueletos, né, que a espada não tem o que cortar, né? Então, tendo isso em mente, galera, que ele pode usar todas as armas, preocupe-se em equipá-lo de forma coerente, né? E quando a gente fala missão também, cara, é aquela história, né? Muita gente perde a nuance da narrativa, das dicas que o mestre está dando,
do que vai rolar, né? Do que vai acontecer. As pessoas perdem essas dicas. Pode ser por serem iniciantes, desacostumados, ou distração momentânea. Não estou aqui para julgar. Mas a ideia é o cara ter essa dica e falar assim: ah, vocês vão para uma cripta de mortos-vivos. Pô, ok, mortos-vivos. Pode ser que tenha esqueleto. Talvez vocês chamem levar minha massa do que minha espada. Hein? Esse tipo de coisa. É bem isso, cara. E aí, se a gente pegar essa cena que a gente construiu lá no episódio do Clérigo, que a gente repetiu aqui, da Choupana, e saber que os goblins estão vindo, ele pode dar 1, 2 ou até 3 tiros com um arco, ou com uma besta, mas possivelmente com um arco, antes do confronto Isso. mano a mano, antes da luta corpo a corpo. Então isso ele já consegue dar na melhor das hipóteses, dar baixa de 3 goblins. Na pior das hipóteses, ele pode errar tudo, lógico, mas mas não é. Sabe que lembra? Uma cena do filme Rei Arthur com o Cloven Owen. Uma cena que eles estão atravessando umas montanhas em meio Lago de gelo? no lago congelado. Essa é boa. E aí o Dragonete começa a martelar não, dar machadada no gelo, né? Pra quebrar, Isso. enquanto que a galera tá dando flechada. É ali, todo mundo ali é guerreiro. É verdade. A primeira cena desse filme é os 7 companheiros dando porrada, cada um com uma arma específica, tirando o Galahad, que é arqueiro naquele filme mesmo, ele sempre foi arqueiro. Sim. Mas o resto é tudo mano a mano. Mas naquela situação, todos eles puxam arco e Eu flecha. tenho uma outra aqui. Clássica dos Senhor dos Anéis. Eles estão lá nas Minas de Moria. Também. E quando começa a desabar ali aquela estrutura que estava bem ruim de escadaria, o Aragorn puxa o arquinho dele lá e acerta os orcs ali, meu irmão. Tá lá, tacando. Puta, o Argon é um exemplo, porque assim, quando o Gandalf tá lendo o livro, né, eles estão vindo, começa a bater tambor e o Pippin faz a merda de mexer no esqueleto, o tanque, que é o Boromir, tá na porta, o Argon até ajuda, mas pensa assim, vamos pensar assim, o tanque, que é o Boromir, tá na frente com o escudo, ele é o guerreiro tanque, é o guerreiro que usa escudo, espada e vai pra cima. Tá ligado? Constituição alta, ele tem que ficar em pé, tá? E tem um guerreiro mais versátil atrás. O Argon ali, ele puxa já o arco também. Ele e o Legolas começa a dar flechada conforme a porta começa a rachar. Os goblins, os orcs começam a quebrar a porta, começam a abrir fissuras, e ele já começa a aproveitar. Depois que a porta é aberta, o Argon solta o arco, puxa a espada dele e vai. Versatilidade. E o Argon ainda tem uma faca, que ele arremessa muitas vezes. ele é um cara versátil, entendeu? Ele é o guerreiro base do Dragon, ele. Que é o Legolas também. O Legolas, ele é o cara que é arqueiro, quando o bicho pega, ele puxa as 2 facas dele, no filme, né? No livro é uma faca só, e ele faz um estrago com essa uma faca, e vai. É porque no livro o Tolkien joga o de Dragon e no filme o cara ficou de mimimi porque eu queria jogar D&D, mas não gosto do de Dragon. O Peter Jackson, ele é 5ª edição, aí ele coloca 2... Aliás, terceira edição, né? Na época que foi feito o filme. E aí o Legolas usa 2 adagas e o Tolkien é o original, o D&D Advanced, o D&D... Se você parar pra pensar, real oficial, a Irmandade do Anel tem 4 guerreiros, que é o Boromir, o Aragorn, o Legolas e o Gimli. Sim. Tem um mago. Sim, e 4 ladrões. Não, 4 ajudantes, um deles começa a virar ladrão, vamos dizer assim, questão de RPG, que é o Frodo fica invisível, então tem toda a facilidade. Pra mim é um ajudante como um mágico, mas olha lá também. Mas é bem isso, vamos dizer assim, o Gandalf já é tipo nível 15, vamos supor que é do 1 ao 20, né? O Gandalf é nível 15, o Aragorn nível 12, vamos todo no exemplo, Legolas, Gimli, Boromir nível 10 ou 9, e os Hobbits tudo nível 0 ou nível 1. tudo. Pra mim é isso aí. É tudo. E é legal que você vê, e a galera, todos eles têm um arco de uma narrativa, tem um arco de crescimento, cada um, né? O Gimli é aquele outro guerreiro tanque, né? Só que ele não é um guerreiro tanque que usa escudo, ele usa a própria resistência física, porque ele é um anão, e a armadura. No livro fica evidente, porque ele é o único membro da Sociedade do Anel que usa cota de malha, no livro. No filme, tu já vê que o Boromir também tá de cota de malha, tá? E lá pros finalmente o Gimli tá com um breastplate aí, uma... Não, mas aí é o Retorno do Rei, aí já é lá na frente. Porque se você pegar o... Mas isso é pra puxar a versatilidade de armaduras que o guerreiro também pode usar. Também, exato. Cota de malha, armadura de couro, aliás, o Aragorn meio que não tem armadura. Pra pensar, o Aragorn ele começa sem armadura, velho. O Aragorn é bizarro. O Aragorn é fora da curva, né? No livro ele tem uma espada quebrada.
E é isso, ele não tem arco, ele não tem faca, ele tem uma espada quebrada, e é assim que ele anda pelos ermos e caça, com uma espada quebrada, no livro, porque causa impacto. No filme isso não ia fazer sentido, então ele tem os equipamentos dele. Ele é muito fora da curva. Mas tanto que no filme, o Gimli, ele tem um machado de 2 mãos e tem 2 machadinhas, que às vezes ele usa a ambidestria e ele fica arremessando essas machadinhas. Então, ou seja, arma de arremesso. Então você vê. Outra coisa importante, você tem que ter a possibilidade de atacar a distância, nem que seja uma distância curta, mas tem que ter essa possibilidade. Tem que tacar sua arma. Nem que você seja um anão gordo, preguiçoso e resmungão, você tem que dar um jeito de arremessar uma arma, velho, entendeu? Se vira, velho. Então, você vê que é a mesma classe, é o que você falou, 4 guerreiros nesse exemplo do Senhor dos Anéis. Fora que depois chega o Elmer, que é outro guerreiro, Faramir é mais um Ranger, né? Mas enfim. Mas você vê 4 guerreiros base ali, você não precisa nem trabalhar com especialização. Pode até tensionar que o Legolas tem uma especialização, mas vamos pensar na 4 guerreiros base. E 4 guerreiros extremamente diferentes, com funções no combate diferentes. Entende? Então, teve até um debate no grupo do Old Dragon, se fazer um grupo de jogadores de 4 magos, aí começaram a puxar de 4 guerreiros. Cara, 4 guerreiros seria o mais versátil possível, velho. Porque você pode fazer guerreiro focado em destreza, você pode, que aí é os caras do alcance, e até com a esquiva alta, que aumenta a classe de armadura. Você faz um guerreiro focado na constituição, que é o cara tanque, que segura a pancada, porque ele vai estar com escudo, cota de malha, saúde alta. O cara mais pra machucar e pra bater, pra derrubar, focado em força, ou até em destreza, né, no alcance, mas é que a força, você aumenta o dano também. E até um guerreiro com carisma / inteligência alta, que é o cara que é o líder militar, velho. É o cara que vai pegar a sutileza das coisas. Claro que num sistema old school, isso depende muito mais do jogador, mas, porra, né, o jogador não tem obrigação nenhuma de ter experiência militar, porque, né? Porra. Mas aí entra aquela história, né? Tipo assim, mestre, eu quero usar a minha experiência militar para fazer X. Tá bom, é isso aí. Entra a conversa, né? Entra a conversa entre mestre e jogador. Ah, mas como assim? Que vantagem? Não, eu quero ver se a gente consegue flanquear e tal. Faz o teste de sabedoria, faz o teste de inteligência, ou faz o teste de carisma para convencer os aldeões a seguir a sua liderança e resistir contra os goblins e blá blá blá. Então, ele é um cara que ele pode ser o líder mesmo. Eu gosto desse parâmetro que você colocou dos atributos, que numa situação em que você gere os atributos aleatoriamente, como eu gosto de fazer pra caramba, eu gosto que joga os 3 dados aí, teu atributo tá pronto, sabe? E todo mundo é guerreiro. Aí vai ter o cara da força, vai ter o cara do... E assim, realmente pode ter um guerreiro, tem força 10, mas um carisma 15, sei lá, uma coisa assim. E assim, qual é a função desse guerreiro? Além de também usar todas as armas, as armaduras, porque ele vai ser capaz, independentemente da força que ele tenha, ele vai causar, nem que seja um mínimo de dano, tá? Ele vai ter as mesmas habilidades que todo mundo tem por ser guerreiro, mas aí entra a nuance de cada um ser individualmente o próprio ser, né? E aí, no caso, é um cara de carisma alto, então logo ele vai ter, por exemplo, na hora do teste de reação, é o carisma dele que vai dar bônus. Vai ser na hora que for tentar convencer, que você falou, o pessoal da aldeia a fugir, ou então a segui-los, é ele que vai falar. Entendeu? Não necessariamente exclusivamente ele, mas ele é o cara do carisma. Entendeu? Ele tem essa capacidade. Pedir uma pichincha, um desconto na espada mágica. Pô, dá um descontinho aí, tio. Você quer? Ele pede. Outro ponto, se ele é perito em armas, supostamente, não quer dizer que é obrigatoriamente, mas você pode tensionar que o cara é capaz de avaliar armas, seja na hora de negociar para vender ou comprar, ou seja na hora também de identificar características históricas, culturais, específicas de uma arma. Eu acho válido, por que não? Ele consegue ajudar nisso, né? De repente resolver um enigma. Eu acho legal, até assim como um parâmetro mecânico, o pessoal se tiver na dúvida, qual é o parâmetro que a gente usa aí? Faz um teste aí de... pode ser sabedoria, pode ser inteligência, ou você faz um teste à la moda Pocket Dragon. Joga 2 dados, soma o nível de guerreiro dele, e aí tu tem que chegar no valor de 10. 2d6. Obrigado? Pode fazer isso. Eu gosto disso, de você pegar essas habilidades que o cara tem e tensionar na parte interpretativa e social.
né? Você imagina que ele tá aí eles sobrevivem a essa cena, eles conseguem dar conta daquela horda de goblins, salva o velhinho, salva o neto, os goblins fogem, só que passa-se dias, semanas, não importa, e a aldeia próxima da Choupana está ameaçada, né? O ladrão consegue identificar que vai de alguns dias ou até algumas horas, mas vamos supor que seja alguns dias. O guerreiro, ele é um cara que claramente ele seria o líder na parte de preparação. Ele ia fazer o inventário das armas, seja machado de lenhador, seja lança, qualquer coisa dessa pegada. E ele ia ajudar a adquirir, negociar, contabilizar, preparar mesmo aquele grupo social para um ataque, né? Então, isso não é o combate. Ainda não chegamos no combate. E o cara já tá fazendo um estrago, entendeu? As habilidades de classe começam com armas e armaduras. Ele poder usar todo tipo de arma e armadura abre uma versatilidade e uma opção de estratégia de combate enorme. Basta você estar atento a isso, né? Às vezes você pega lá seu equipamento inicial e você, não pensa mais nada sobre os seus equipamentos em geral. Além disso, todas as armas, todas as armaduras, ele só tem a restrição com item mágico. Mas uma coisa que eu gosto aqui no Dragon é que ele tem restrição com item mágico, não em relação às armas mágicas em si, né? Mas cajados, varinhas e pergaminhos, Sim. que faz sentido, né? Só que ele tem aquela exceção que é os pergaminhos de proteção. Saibam que existem pergaminhos literalmente classificados como pergaminhos de proteção. E são tipo 3, 4 opções ali de pergaminho que você pode encontrar. E ele gera tipo um Shield Force, resistência à temperatura, coisas assim. O guerreiro tem a capacidade de pegar e usar um pergaminho mágico, porque o pergaminho mágico ele só precisa de uma palavra de ativação, né? E ele ativa e usa o poder desse pergaminho de proteção. Eu acho isso muito bacana, isso dá mais uma versatilidade pro guerreiro, Eu acho, né? cara, e aí parando pra pensar, a gente tem algumas classes que dependem muito de um atributo. Então, por exemplo, ladrão, em tese, tá? Eu tô fazendo aqui uma provocação, o estereótipo, mas é um estereótipo. O ladrão depende da destreza. O clérigo depende da sabedoria. O mago depende da inteligência. E aí muitos vão falar, o guerreiro depende da força. Mas como a gente deu exemplo aqui, e se for um guerreiro focado em combate de alcance? E se for um guerreiro focado para resistir aos danos? Aí ele vai para a constituição. Então nessa parte, até na parte mecânica, eu entendo que o guerreiro ele dependa menos de um atributo só, o que permite maior possibilidade de explorar tanto em jogo, né, tanto de maneira narrativa quanto de maneira mecânica essa classe. E ela se torna muito versátil mesmo, muito versátil. Isso que a gente nem falou de vida dela, que é altíssimo, né, perante as outras. O dado de vida, que é o D10, né? O dado de vida do guerreiro, mano. D10, se o cara for bárbaro, então, mas aí é outro assunto. Mas aí explode. Que é muito bom. Mas assim, eu queria fazer um adendo em relação ao pergaminho de proteção, né? Ele tem um textinho aqui específico dele, ó. Qualquer personagem alfabetizado é capaz de usar um pergaminho de proteção. E ao ser lido e ativado, cria um círculo de proteção de 3 metros de raio ao redor do leitor do pergaminho. O círculo de proteção acompanhará o leitor caso este se desloque. As criaturas alvo do círculo de proteção estão impedidas, de adentrar na área do círculo, mas não de realizar ataques à distância, ou conjurarem magias contra a área de proteção ou alvo dentro dela. Caso o protegido pela área de proteção ataque uma criatura fora do círculo, um ataque corpo a corpo, o círculo de proteção é extinto. Alvos de círculo podem ser escolhidos pelo mestre ou sorteados. E os alvos aqui, a exemplo, né, dos 6 que tem aqui, são morto-vivo, magia, licantropos, caos, ordem e elementais. Esses são os círculos de proteção. Inclusive, o círculo de proteção contra o caos é uma belezinha, né? Esses monstros, né, mais cotidianos, vamos dizer assim, basicamente todos eles são caóticos, então só se o narrador for muito cretino. Pra falar que não seja, mas... Pode ter, tudo depende. Pode, eu tô brincando aqui, lógico, a gente pode tensionar a narrativa sempre e realmente saber que o líder Goblin, ele é ordeiro. Mas eu vou te falar uma coisa, eu raramente vi guerreiros usando pergaminho de proteção, cara. Raro, né, de ver nas vezes. Exato. Tá, mas é uma... O ladrão também pode usar, eu também acho muito raro, eu acho raríssimo, pode, o ladrão também pode usar, mas é raríssimo, eu também eu não me atentei a isso ainda também não. E isso meio que encerra aqui as 3 capacidades básicas do guerreiro.
E aí a gente vem pra famosa, Aquela habilidade. pra polêmica, a maravilhosa habilidade nível 1 do guerreiro. O aparar. É ela. É Tetra! É ela. Não fique desamparado, estou aparando. Cara, ó, furtividade. Pelo menos no. Estamos falando de hoje Dragon 2, tá, pessoal? Ataque furtivo tá pro ladrão, como aparar tá pro guerreiro no hoje Dragon 2. Tá? É um absurdo, cara. Como isso gera debate, como isso irrita os mestres, como o jogador usa e abusa dessa habilidade sem bom senso nenhum. Mas vamos lá, vamos ler a habilidade. Vamos ler a habilidade pra gente falar. Antes de ler essa habilidade, eu queria, já que você falou em irritar o mestre, eu queria dar um salve, um grande beijo pro Raulzito, que fez uma aventura fenomenal na qual os jogadores enfrentam um guerreiro que usa aparar e é maravilhoso. O mestre aparando os ataques dos jogadores é uma delícia. Rapaz, Que é o que você sempre fala. Se o jogador pode, o mestre não pode. Isso o aí. mestre também pode. Basta ter um guerreiro ao seu lado, né? Mas vamos lá. O aparar. Um guerreiro pode, após receber um ataque físico que o atinja e antes da jogada de dano desse ataque, escolher sacrificar seu escudo ou uma arma que esteja portando para absorver todo o dano do ataque recebido. Armas e escudos usados para um aparar ficarão inutilizados e danificados. Armas e escudos mágicos possuem uma chance 1 em 2 e 1 D6, 33%, aí, ó, um pouquinho, de se danificarem, reduzindo seu bônus de ataque barra defesa, né? Em de modo que um escudo mais 3, ao ser usado para parar e, se danificado, passa a ter um bônus de defesa mais 2, e assim sucessivamente. O item mágico que perde todos os seus bônus estará permanentemente destruído. Apenas ataques provenientes de inimigos grandes ou menores poderão ser aparados. O Ig, aqui no chat, falou que a habilidade já deixou a provocação. É a melhor habilidade do jogo? Talvez. Talvez. Cara, ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu não vou negar. Eu acho ela muito foda. E ela é forte, ela faz sentido narrativamente. Ela tem tudo a ver com a classe, eu acho. E assim, ela não tem muita margem para dúvidas, a meu ver. A pessoa tá usando uma arma. Mas a arma pode ser pequena? Considerando o texto, sim. Considerando a narrativa, depende. O cara tem uma adaga e vai bloquear um machado de 2 mãos. Será que seria possível? Se ele tiver uma adaga em cada mão, talvez, né? Usar as 2 lâminas para poder melhorar ali o impacto, aí talvez eu permitiria. E quebraria as 2 mãos numa pancada só. Mas isso é uma interpretação narrativa. Se você considerar a simplicidade e o pragmatismo do texto, pode usar uma adaga para parar um machado de lâmina dupla. Bom, mas Eu acho que até poderia, porque não se aplica exatamente apenas à questão da arma, mas como utilizar a arma. sim, ele desvia, apara, não é um. Ele pode saber. Tem toda uma narrativa que você pode construir aí. Mas se você pegar o começo do livro do Old Dragon 2, e isso que a gente sempre falou, a gente falou nos outros 2 episódios, não se lê aquele capítulo, aquele tópico isoladamente, você tem que pôr um contexto dentro do que a regra, dentro do que o livro está tentando propor, e óbvio que cada um vai ter a sua interpretação do que ele está tentando propor, mas você tem a noção do bom senso. Por isso até que a regra já tenta estabelecer que só criaturas grandes ou menores podem ter os seus golpes aparados. Ela se torna forte porque se o inimigo tiver um acerto crítico, você não vai arriscar tomar uma pancada, você já apara. Esse é o primeiro ponto. Aí você tem a polêmica, que são os guerreiros que andam com aqueles cintos com 20 adagas, um escudo, outro escudo nas costas, um machado de lâmina dupla atrás do escudo pendurado nos ombros, a espada longa, ainda tem uma aljava com 20 flechas, de repente ele vai falar que cada flecha dá pra usar parar, e aí a coisa vai escalonando. Aí também não, né, galera? Vai aparar o machado com palito de dente? Não tem como. Bom senso. Pois é. Para essas pessoas, esses jogadores super criativos, e para os mestres desesperados, a gente dá algumas dicas, cara, que remete ao começo dessa conversa. Primeiro, o guerreiro, apesar do tema combate ser o mote dele, ser o DNA dele, não significa que tem que ser sempre em luta. Combate, ele pode brilhar com tema combate na preparação de uma luta, evitando uma luta, fazendo emboscadas, às vezes só de se pôr diante do seu inimigo bem equipado, não é com as 20 adagas, tá? Vamos supor que ele tá com uma espada, um escudo e tem os seus companheiros flanqueando, com uma boa estratégia de combate, ele consegue fazer um teste de reação e já fazer os inimigos se renderem.
antes de derramar uma gota de sangue, antes do primeiro golpe. Então o combate ele é muito mais do que, eu faço o teste de iniciativa, eu ataco, eu tomo dano, é muito mais do que isso. Mas beleza, para aqueles jogadores que acham que o RPG se resume em combate e que ele quer pegar, parar e sair aparando literalmente tudo a todo custo, a gente tem que lembrar de algumas regrinhas básicas. Ele só vai poder parar 2 vezes por rodada. Eu tenho 2 mãos. Tá? Mas eu tenho 20 adagas. Foda-se. Desculpa o palavreado. Mas assim, ainda pensa o seguinte, num combate contra alguém desarmado, você tá desarmado, o seu ataque é muito difícil, o ataque dele é muito fácil pra você, tá? Então, se você aparar 2 vezes antes da sua vez, o terceiro ataque vai vir muito fácil e dolorido. Então, aí, por exemplo, o Ig tá colocando aqui, ó. Já tive um jogador em uma one shot que carregou 8 clavas. Esse 8 clavas já é questionável. Como, velho? Como? Fisicamente falando, o cara carrega 8 clavas. Mas ele tinha capacidade de carga. Não é isso que eu tô falando. Como é que você carrega 8 clavas, gente? A clava, ela não é tipo uma espada que você põe na bainha e fica mais fácil de carregar, Eu velho. vou defender o jogador falando que ele pode ter comprado um barril, uma corda e botado o barril nas costas como se fosse uma mochila e colocou a esclava tudo dentro assim, ó, que nem uma aljava. Tá. Então, beleza, ele pode ter feito isso, ele pode ter mandado. E a mochila dele, e a tocha, e a comida, e a água, e cadê o resto? Eu vou partir primeiro do princípio, assim, da parte mais direta, o combate em si. Então, beleza, ele colocou 8 clavas na mochila, no burrinho, no barril, o ajudante tá levando, enfim. Para ele puxar uma clava, vamos fazer aqui um exercício de criatividade e de imaginação. Para ele puxar uma espada da bainha na cintura, existe um certo movimento que você pode até tensionar se ele for puxar uma espada longa, uma montante, num corredor estreito. Talvez ele não consiga. Ou ele pode até gastar 2 ações para fazer isso, tá? Mas em termos gerais, ele gasta uma ação, que é na regra, para desembainhar uma arma, para equipar uma arma, tá? Ele gasta uma ação de movimento. Se o cara tem 8 clavas, essas 8 clavas não estão em volta do cinto dele. E não estão penduradas nas costas dele. Se estiver pendurada nas costas dele, estão todas amarradas de um jeito, nego, que se ele puxar uma, vai vir as 8. Uma clavona. E aí, isso não é, em momento algum, ergonômico, prático, útil, sequer de um cara que que tem maestria em arma. Ele vai se embaralhar todo, a clava vai bater na cara dele, ele vai cair. Mas ele levou um barril, ele tem um ajudante, então ele vai pegar com o ajudante, e é isso. Pressupõe que ele tá do lado do ajudante, pressupõe que a primeira clavinha que o ajudante vai dar pra ele tá na mão do carinha, tá na mão do ajudante, ele só vai passar. E ainda assim ele vai gastar uma ação de movimento. Mas beleza. Então já começa por aí. No mesmo combate, ele só vai poder aparar 2 vezes na mesma rodada. Porque ele só tem 2 mãos. Então ele tá com uma arma em cada mão. Ele tá com um escudo numa mão e uma arma na outra. Aproveitando que, inclusive, o que o Elton mencionou agora, que no guia de raças agora tem raça com 4 braços. Então ele pode apurar até 4. Então, nesse quesito, bota 8 bonecos para bater nele, não tem problema não. Eu vou chegar lá. Pois é. Mas supondo que ele aparou 2 vezes, né? Que assim, todos os ataques ali tem que passar a CA. A gente sabe dessa dificuldade, abre aspas, do mestre em gerar essa tensão. Então os ataques têm que passar a CA para o guerreiro escolher a fazer o aparar. Ele aparou. Ele aparou uma vez que seja. Uma vez. Escolheu a espada. Quebrou a espada. Aí ele solta a espada e puxa uma outra espada, puxa uma adaga. Então ele tá com um escudo e uma adaga. Ele pode continuar parando. Mas lembra, de novo, ele vai gastar uma ação de movimento para sacar a arma. E aí ele pode dar um ataque ou ele vai ter que fazer uma ação de movimento para ir até o inimigo. Enfim. Então, assim, você sabendo disso, numa primeira experiência de combate que você vê, mestre, que você não conseguiu gerar a tensão que você gostaria, porque o papel do mestre é gerar obstáculos para que os jogadores superem. Obstáculos extremamente fáceis de serem superados, fáceis no sentido que é intuitivo demais ou o recurso está na ficha, tipo, como um aparar, tira um pouco aquela adrenalina dos jogadores, certo? Dificuldades, obstáculos muito difíceis podem gerar frustração. Aí entra o equilíbrio do grupo e da mesa. Isso aí é tema para outro podcast. Porém, você vai dosando. Se você percebeu que no primeiro combate o cara usou muito aparar e salvou a vida dele, ter poucos equipamentos à sua disposição. Se ele estiver lidando com um monstro, ele não consegue pegar uma arma. Se estiver lidando com um goblin, né, um humanoide que usa ferramentas, sim, ele pode pegar a espada do orc, a daga do goblin, para
colocar no seu leque de oponentes ali, no seu arsenal. E aí, sabendo disso, você no próximo combate, você vai tensionar melhor isso. Ou você aumenta a quantidade de monstros, ou beleza, você tem a parar, mas os seus coleguinhas não têm. Você não é o único. Eu tô, por enquanto, tratando exclusivamente de combate, tá? A gente vai abrir opções aqui. Você tem ataques de alcance, que permitem também ser aparado, tá? Mas se o inimigo souber fazer estratégia, uma saraivada de flecha, onde o guerreiro já vai ter que escolher se ele arrebenta o escudo dele ali Pois é. e ficar sem escudo antes do mano a mano. E ainda tem uma magia, né? Que ele não pode. Não pode. Simplesmente não pode. Pode. Ele tem golpes que, se ele não souber de onde tá vindo, ele não tem como aparar. Isso aí a gente entra na regra do bom senso, né, galera? Como é que você vai aparar um golpe que você não percebeu que tá vindo? Como assim, mestre? Emboscados, né? Homem-Aranha. Homem-Aranha consegue. Mas você não é Homem-Aranha, irmão. Entendeu? Não tem habilidade sensor aranha na tua ficha. Se tivesse, beleza, mas não tem. Entendeu? Mas Então, assim. assim. Vai, continua, pode falar. Não, fala. Eu tô falando muito. Pode mandar bala. Não, assim, mais que meio que pra já ir tensionando o aparar, né? Você tem aqui a questão de ter várias armas, né? O pessoal não faz isso, beleza. Assim, poder 10 adagas no corpo? Pode. Pode. Você tem espaço pra isso? Tem carga pra isso? Tem, até poderia ter, sabe? Mas qual o objetivo seu naquela missão? Tu vai entrar numa dungeon pra poder pegar os tesouros e voltar. Pô, tu vai chegar com 10 adagas capaz de sair com as 10. E tu vai largar as adagas no caminho pra poder trazer tesouro, como é que vai ser? Entendeu? Tem todas essas nuances aqui. E aí, Tem muita nuance. assim, o jogador ele pode tentar. Porra, que nem o Ig falou aqui das 8 clavas aqui no chat. Ele falou, o jogador com as 8 clavas aqui pra poder parar durante a dungeon. Ele pode fazer isso, só que, né, primeiro que beira um pouco ao ridículo, assim, nesse sentido, né? É meio ridículo ver um cara usando 8 clavos. Pergunta pro cara, como é que você carrega essas 8 clavas? Vamos lá, me explica. Pra ver se isso faz sentido. Aí ele vai tentar te explicar. Vai ser assim? Desse jeito? Se ele falar do barril, o barril mochila, valeu. Barril mochila, valeu? Tá bom, valeu. Então, depende de como eu explicar, você vai falar, cara, beleza, só que o teu movimento vai ser reduzido e todos os ataques contra você vai ser fácil. Porra, mas por quê? Tu não consegue se mexer, velho. Mas tem um carga que eu posso. Ok, você tá levando, normal. Você não tá extenuado, os seus testes não são difíceis. Ataques contra você serão, porque você não consegue se locomover direito. Simples assim. Você começa a tolher ali. Por quê? Porque veja bem se faz sentido, rapaz. Você tá levando 8 clavos, fora a mochila, fora a armadura, fora ração de viagem, blá, blá, blá. O Ig mencionou uma coisa interessante aqui, que é o modo de jogo, né? Que ele tá falando do one shot. Ele falou brilha muito no one shot, porque os jogadores não estavam preocupados com a sobra da carga para poder levar saque e tal, isso aqui. Assim, na minha opinião, eles estavam jogando o G. O RP ficou pra puta que pariu. Tá ligado? Estavam só no Mas jogo, mesmo. né? Então, mas mesmo no G você consegue tensionar. Por isso que eu tô separando a parar aqui em tópicos. O primeiro tópico é o combate estritamente. Se você entende que o jogador já está indo com essa intenção, você fez a pergunta, ele vai levar uma porrada de arma do mesmo jeito, mesmo que ele não consegue se mexer, mano, ele vai fazer barulho, ele não vai conseguir se locomover, mas tudo bem. Vamos pro top primeiro, senão eu vou me perder. No combate, você aumenta a quantidade de inimigos, você permite que os inimigos também usem a parar, como o próprio Beto falou, que o Raulzito aqui escreveu uma aventura, que isso foi possível. Eu amo inimigos com habilidade de aparar. Amo também quando você dá um dano no chefe, o chefe, não, vou tomar uma poção. Aí o cara, que isso? Poção? Eu vou me curar, o companheiro cura ele. É irado, é o recurso do jogador, velho. Então, assim, você aumenta a quantidade de inimigos, você coloca inimigos com múltiplos ataques, você coloca inimigos tensionando outros personagens. Por quê? Vai chegar uma hora que o guerreiro sozinho, com 40 parar, ele não segura.
caiu o ladrão, caiu o clérigo. Ele só pode aparar 2 vezes por rodada. Ainda tem questão de magia, tem questão de armadilha. Não, mas aí é fora do combate. Eu tô falando só o combate por enquanto, porque assim, pensa que os inimigos também não são estúpidos. Eles gastam 2 rodadas naquele guerreiro e vê que o guerreiro é intransponível, mano, ou a gente vai fugir, bater em retirada, se reorganizar e emboscar esse grupo, ou a gente vai pros outros alvos. Porque numa dessas que o guerreiro tá sustentando, certamente o ladrão tá dando ataque furtivo, o mago tá dando mísseis mágicos, e são personagens que é facinho de derrubar. É facinho de derrubar. Vini, né, Vini? Molezinha. Eu que o diga, velho. Eu tento jogar de mago, nossa senhora. Tema pro próximo podcast. Mas assim, então você começa a tensionar que o jogo ele é coletivo. Começa a perder o brilho quando só o cara tá em pé. E os outros 4 coleguinhas não estão jogando. Então, dentro do combate, tu já consegue tensionar em cima disso. Realmente não saindo do escopo do combate, a primeira regra é que se o jogador pode, o mestre também pode. A segunda é que os inimigos não são burros mesmo, sabe? Eles realmente podem estar num combate na qual dificulta o guerreiro. Eles podem estar num combate, numa sala armadilha e um combate acontecer. Né? Aproveitarem a armadilha para emboscada, que seja, eliminar logo o mago, sabe? Esse tipo de coisa. Realmente, se o guerreiro não fizer aquela preparação militar, né, estratégica, que a gente estava mencionando no começo, antes de entrar numa sala, tentar ver o que pode acontecer, as possibilidades, pensar nisso aí, se é só uma máquina de levar equipamento para poder aparar, ele pode estar se concentrando de forma muito egoísta, né? Porque o aparar, na verdade, é uma habilidade pessoal, né? Sim. E aí entraria a minha atenção que eu ia falar. Seria interessante essa habilidade também se expandir, dependendo da narrativa ou então do sacrifício que o jogador está disposto a fazer, para ele salvar um amigo dele, entendeu? Sabia que você ia puxar isso, eu ia falar também. Você é um lindo. Cara, por que não, né? O mago tá do lado dele, ele põe o escudo na frente do mago. Vou usar parar para salvar o mago. Salvar o mago, talvez, ok. Você não vai poder parar mais esse turno, sabe? Ok, tudo bem, eu aceito. Porque você está realmente burlando, entre aspas, a regra, para um benefício do grupo, mas é aquilo, né? Um jogo coletivo. E eu prefiro dar o benefício quando ele ajuda alguém do que dar 10 itens para ele ficar parando para ser sozinho. E a gente sempre deu exemplo de como tensionar as próprias habilidades, né, cara? E o aparar eu acho muito foda quando você bloqueia um ataque que é contra o coleguinha. Tipo, se você estiver do lado, lógico, tá do lado na cena, no mínimo. Ou tu é o Capitão América e joga o escudo na puta que pariu também. Não dá. Não, aí é forçar muito a amizade, velho. Mas assim, isso falando só de combate, aí você tem agora, que a gente já falou, aumenta a quantidade de inimigos, os inimigos dão mais ataques, de acordo com a ridicularização da cena, os inimigos dão um ataque fácil. Então isso significa que eles vão passar a CA com mais facilidade, significa que eles vão tensionar o guerreiro a usar parar mais vezes. E pensa que 2 ou 3 inimigos no único alvo, facilmente você pode usar o conceito de flanquear, e facilmente ele tem ataque fácil. Então se ele já tem ataque fácil contra o guerreiro que tá com um monte de coisa, e depois um ataque fácil novamente, porque tá flanqueando, é um ataque muito fácil. Então você consegue drenar recurso com muita facilidade, pessoal. Beleza, mas ó, eu fiz tudo isso e não deu certo. Então faça antes do combate, que é o que o Beto já puxou. Armadilha, desgaste físico, faz o guerreiro começar um combate já extenuado ou exausto. Se ele já carregando tanta coisa assim, tá carregando comida, depois de tantos tempos de exploração lá de masmorra, ele vai comer? Se não comeu, ele ganhou exaustão, descansou, não descansou, entendeu? Ele tá em sobrecarga, não tá? Porque sobrecarga também dá exaustão. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu vou dizer mais uma coisa aqui que a gente podia tensionar ou aparar para uma questão interpretativa aqui que eu pensei agora, cara. Imagina uma cena em que o guerreiro tá chegando ali dentro de um castelo e ele vê o filho do lorde do castelo treinando com alguns soldados e ele fala assim, pô, mestre, eu quero usar aparar para poder fazer uma interação social. Para poder chegar lá e falar assim, não, você tá fazendo errado, é assim, tem que ficar na graça do cara, entendeu? Começa a fazer isso, eu vou deixar o cara me atacar. E aí o aluno vai parar, eu quebro a arma, que seja, não importa, ou o mestre permite não a quebra, mas Sim. Ensinando ao filho do Lorde uma técnica, olha essa técnica, tá? Para ele ficar interessado. Então,
é aquilo que a gente vive dizendo aqui em todos os programas, né? Não é só o que tá escrito e também mas também não vai demais. Cuidado aí. Tem um subtexto, cara. Isso você consegue combate numa masmorra. Pensa que tem uns orcs atacando o seu grupo e o primeiro orc, ou o chefe ferreiro, o jogador vira pro mestre e fala: eu não vou me esquivar, eu vou receber. E eu recebo o golpe. Mas faz o teste aí só pra ver se vai ser dano crítico. Joga isso aí só pra confirmar o crítico. Independente disso, antes de jogar o dano, mestre, eu vou parar. Eu abri a guarda, chamei e levanto o escudo na hora ali, pá, ou levanto a espada, enfim. Eu aparo isso na hora. E na minha vez eu vou fazer um teste de carisma, vou fazer um teste de força, até grito, jogo o escudo no chão, que tá quebrado mesmo, pra intimidar esse orc. Cara, você tem outras implicações, sacou? É muito anime isso, né? Sabe? Anime, o cara fica parado ali, de repente ele dá uma esquiva, assim, dá uma parada. Mas assim, o Elton até fez um comentário que a gente vai provocar os puristas ao falar que a gente permitiria o aparar no coleguinha, mas a gente tá extrapolando a regra não diz isso. Se você não concorda, você não concorda. Tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, não. A gente gosta de tensionar a narrativa. Acho que eu e o Beto, a gente sempre foi da linha de a narrativa vem primeiro e ela que puxa a regra, e não o contrário. Salvo algumas exceções, evidente. Mas, como a gente estava falando no aparar, você, mestre, tentou de tudo para poder equilibrar o jogo e para os outros jogadores também participarem. Você até atacou os outros jogadores primeiro, deixou o guerreiro sozinho, aflito, pesou na consciência de que os coleguinhas morreram por causa dele, enfim. Você ainda tem estratégias, os bichos não são burros, tá? Os monstros não são burros. Ele aparou 2 rodadas seguidas, tá sendo flanqueado por 3 inimigos, ou 4, ou até 2, que seja. Vai fazer um ataque de toque, que é um ataque fácil. Se passar, tá segurando. Se segurar o braço, ele não apara. E o outro dá um ataque fácil, porque tá sendo contido, e o guerreiro não pode aparar. Como é que ele vai parar se ele tá sendo contido? Perfeito, isso aí é uma solução que seria algo estratégico que um guerreiro do outro lado teria avisado os seus companheiros. Ó, aquele cara ali é um guerreiro formidável. Sim. Isso aí. Imobilizem aquele cara! É isso. Mas assim, beleza, antes do combate, coloque situações de risco, empecilhos onde a galera tem que escalar, e se o cara tá cheio de clava, ele tá fudido, ele vai ter que... O cara tá cheio de clava, tu taca fogo nele, que queima a porra toda. Não, ele vai ter que se desfazer das clavas, ou ele não sobe, não tem como, velho. Beleza? Ou ele se desfaz de boa parte das clavas, então ele tem que escalar, e você tá lidando com cenários assim, masmorras, castelos arruinados, topografias acidentadas, você tem que atravessar rios, rio, cachoeira, lago. Bota o cupim. Um enxame de cupim, não, é sacanagem. Aí é foda. Você tem o famoso cubo gelatinoso que corrói a arma, velho, que é lindo aquilo. Pô, como é que ninguém... O cara tá com 20 adagas no cinto, ele é engolido, pronto, começa a correr tudo. Ou então aquele monstro da ferrugem. Pô, isso é brabo. É isso, eu quis, cubo gelatinoso. É isso aí que eu quis dizer, perdão. Monstro da ferrugem. Primeiro que o cubo gelatinoso acho que também tem essas paradas de... Também, tem ácido, de danificar material. Você pode pôr armadilhas com a intenção de tirar dano, porque ele acha que o aparar vai fazer com que ele fique mortal. Armadilhas, dependendo das armadilhas, ele até usar aparar nas armadilhas, tá? Acho que faz total sentido, dependendo da armadilha. Até faz. Tipo aquele machado S, tá ligado? Ele, opa, pim! Ele bloqueia. E ele já tá minando o recurso dele antes do combate. Ele perdeu o equipamento. Não dá pra parar o buraco, né? Não, buraco não. Aí se fudeu. O buraco, uma pedra rolando, não tem como, uma labareda de fogo, sei lá, cai ácido, parede que esmaga, essas coisas, não tem como parar. Cai o cubo gelatinoso. Cai o cubo gelatinoso. E aí você também tem as magias, cara. Inimigos feiticeiros, xamãs que podem dar magias, ele vai tomar dano de qualquer jeito. Entra um equilíbrio muito delicado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando você vê que o jogador tá se preparando de maneira coerente pro desafio. E acho que como é um jogo colaborativo e é uma narrativa que se constrói junto aquela história, vale a pena você valorizar essas saídas, essas sacadas. Isso não atrapalha o clímax, que você como mestre consegue simplesmente aumentar a quantidade de inimigos e gerar outras dificuldades para gerar clímax, mas acho que o jogador tem que entender que se ele teve uma boa sacada, porra, ele tem que ser recompensado, senão que incentivo você vai dar pro cara sair da curva e sair do óbvio, né? Só que se você vê que o cara tá se preparando além do bom senso, como as 8 clavas e as 20 adagas que a gente brinca, você vai chegar uma hora que pra ele puxar uma adaga, ele vai gastar 2 ações, velho. Tipo,
a adaga tá na mochila, ele vai ter que abrir a mochila e puxar e armar. Você começa a penalizar com várias ações. Você começa a fazer, como eu falei, os inimigos entender isso, eles começam a fazer emboscada, eles vão dormir em algum momento. Porque uma coisa que o Desdago tem é moral, você não luta com os inimigos até eles morrerem. Às vezes você nem luta com os inimigos, você foge, você contorna, você engana, você corrompe, você compra eles, você intimida. E eles podem ficar ressentidos por várias maneiras, se você tá invadindo o covil deles. Eu queria dizer que alguns exemplos agora cinematográficos, tá? O primeiro exemplo é do Apará. No próprio Senhor dos Anéis, que o Sauron vai dar porrada lá no rei, ele dá aquele Apará e quebra a espada. Uma paradinha, play. Isso. Beleza. Mas morreu de qualquer jeito. Viu? A parada veio no salto. Mas assim, e o outro que a gente tá falando aqui, por exemplo, naquela mesma cena que a gente tava falando sobre a fuga da Sociedade do Anel de Moria, aquilo ali é uma fuga. Eles estão matando e derrotando orcs ali e tal, mas é o mínimo pra eles caírem fora. Porque é um inimigo, eles vão enfrentar o Balri. É tipo você, nível 2, tá com um dragão vermelho. Você não vai enfrentar Exato. aquilo. Isso não é sobre mecânica, mas extrapolou a mecânica. Aquele confronto é morte, e você sabe disso, então você vai fugir. O Elton até fez o comentário, vocês estão pesando muito em nerfar, né, em diminuir a potência do Apará, não é sobre isso e tal. Elton, a gente tá dando alternativas narrativas, não de inutilizar o Apará, mas de deixar ele mais realista e mais coerente com a proposta do sistema, ou com a proposta da narrativa, tá? Para que o jogador continue usando, mas para que ele não extrapole a ponto de tirar a diversão dos demais. Mas ele falou também uma coisa que é uma habilidade que mantenha da capacidade do guerreiro ser à frente de combate. E verdade dá mesmo. Sim. O que a gente já tá falando aqui que a palavra certa é uma habilidade coerente. Isso, coerente. Ela é ótima, eu acho animal, esteticamente falando e mecanicamente falando. Eu acho ela muito, muito animal, cara. Mas como toda habilidade, a gente debateu muito no episódio do ladrão sobre ataque furtivo e furtividade, que sempre também é tensionada e é extrapolada para o ladrão virar um guerreiro. E ele não é um guerreiro. O guerreiro é o que a gente tá falando hoje. O guerreiro é um cara que ele é capaz de se virar. E por que ele tem essa versatilidade em armas? Justamente por causa disso. Ele tomou um golpe, a espada caiu da mão dele, ou quebrou, ele rolou no chão, pôs a mão num pedaço de madeira, pronto, é um porrete. Ele já levanta dando pancada na cara do bicho, velho. Ele se vira com o que tem na mão, entendeu? Ele é o cara de sobrevivência pura, assim, nesse sentido. E acho justo ele usar parar. Só que o jogo é uma contação de histórias também, e o jogo ele é coletivo também. Pode usar 40 parar numa rodada se ele achar que faz sentido. O que não dá, porque ele tem que sacar a arma. Mas e os coleguinhas dele? E mesmo que for também arma mágica, qual ele pode aparar com a mesma arma, né, constantemente, ela tem chance de perder bônus e quebrar. E a chance é 33% apenas, então ele pode ter uma arma mais um e ela pode durar 20 anos de jogo. Ela tem a sorte inacreditável, nunca tirou 1 ou 2 no dado. Tá ligado? E essa mesma espada está tancando e segurando a Parares. A parar aí, à vontade. E se for a única arma capaz de matar aquela criatura, o boss? E além das magias, né? Não, mas aí tá aquela arma pra fazer uma parar? Mas eu tô colocando a ideia do seguinte. Ok, ele tá com 2 adagas normais na mão. Aparou, quebrou. Uma. Aparou, quebrou outra. E a mágica que não quebra? Ele apara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10? Na minha opinião, sim. Uma fucking espada mágica, irmão. Make sense. Tá ligado? Sim, não, sim. Faz sentido. Ele vai aparando mesmo, vai aparando. O que ele não vai aparar é a bola de fogo, o bafo do dragão. Ela pode quebrar, e é isso que eu falei. Você corre o risco. Sim, mas aí você corre o risco de uma espada muito, muito específica quebrar, velho. Que ela pode ter implicação histórica e pode ter implicação mecânica. Tem, mano. Pode. Eles vão enfrentar uma criatura que só sofre dano mágico. Aí o cara vai correr o risco de perder uma arma que sem essa arma ele não ataca. Então, é escolhas. Tudo isso é o famoso depende. Depende de muita coisa. Na história, qual o significado de tudo que tá acontecendo ali. Porque é aquilo que eu fui zoar, eu tava zoando mais cedo, né? O G do RPG é só o jogo, né? O RP são 66% da palavra. É o que torna o RPG diferente de um board game, que você só tem a parte mecânica, a parte direta ali, os bônus e penalidades, etc e tal, quantidade de quadradinho que você anda, tudo isso é board game. Mas o RP, o roleplay, ele tem um peso, assim, para mim, astronomicamente superior ao que está escrito no livro. Eu vivo dizendo, depois da página 8,
O livro é sugestão. É sugestão. E acho que essas ideias, por exemplo, de você minar recurso antes do combate com armadilhas, emboscadas e tudo mais, você usar a emboscada pra isso, ele não tem como parar um golpe que ele não sabe de onde tá vindo. Isso, falou. Você tem outro ponto, o cara vai ficar parando e não vai atacar, que é o que o Arthur colocou no chat aqui. Chega uma hora que isso se torna... Ele tá protelando. Claro, ele tá dependendo dos seus colegas matar e ele só segurar. É uma estratégia, e é uma estratégia que pode ser extremamente válida, Sim. né? De acordo com aquele contexto. Porque ele é um cara de CA alto, ele é um cara de vidas, de pontos de vidas alto, ele ainda pode usar parar, ele é o cara pra tancar mesmo. Ele tem que ser o cara linha de frente, que é aquele resumo que nós lemos. Eu só acho que. Por exemplo, o cubo gelatinoso, ele faz um ataque ou é toque? Se for toque, ele faz um JP, não é um ataque pra ele parar, é um JP. Não, se for toque, não tem como parar. Se for toque, é toque. Não tem o que fazer. Por isso que eu falei, você pode agarrar o personagem e ele ficar sem condições de parar. A criatura percebeu que o guerreiro é intransponível, porque ele é um perito em artes marciais. Ele tem que se portar desta maneira, sim. Beleza, é que ele não cai? Deixa ele por último. Vamos derrubar os outros. E quem que não liga pro guerreiro é o gigante. Tá cagando. Não vai parar mesmo, fosse. O gigante, o mago, Dragão. uma pedra que cai, que esmaga ele. Qualquer merda. A questão é que, a habilidade é forte. Pode ser forte até quando você tá no começo. Depois que começar a avançar demais, meu irmão, você tá enfrentando criaturas que, cara, ignoram. Você não vai conseguir, você não vai conseguir aparar. Monstros muito grandes, muito bizarros, que usam muita magia. Você não vai conseguir aparar, velho. Você não consegue, entendeu? Mas eu acho que vale muito esse bom senso e ensinar isso. Se for necessário, ensinar. Vai ter grupos que vai achar super divertido o cara dar com 8 clavos e tá todo mundo rindo. Tá ótimo. O objetivo do jogo é esse, todo mundo se divertir. Mas se você sente que só um tá se divertindo, tem uma coisa errada. Isso a gente falou até na época do clérigo, tem uma coisa errada. Só um tá se divertindo. Então é o momento de dar um sinal. Pô, só tu tá parando, mas os outros caíram. E aí? O que significou isso? Vamos pensar coletivamente. Outro perigo pro guerreiro armadurado é águas profundas. Sim. Profundas como pedra. O cara com placa, escudo, mochila pesada, armamento, tá subindo. 8 clavos. Tá subindo a montanha, num caminho estreito, mas um escorregão ali, nego. É um abraço. O cara não para mais, mano. O cara não vai se segurar. Eu me seguro. Ele vai deslocar braço, o ombro, vai. Tá fudido. Porque, em tese, não é bom senso o cara ficar viajando de placa. A gente faz isso porque é a estética gameista. Mas não faz o menor sentido o cara percorrer os ermos com placa, velho. A placa você usa só na hora que você precisa usar. Você não viaja quilômetros e quilômetros, sobe montanha, desce montanha, atravessa rio, com placa, escudo, elmo, greva, manopla e os caralho a 4. Mas aí a gente começa a ser realista. Aí também fica meio chato, vamos dizer assim. Mas é algo a se pensar. Mas vamos lá. O aparar, eu acredito que a gente tentou abordar as polêmicas. Corretíssimo. Temos isso encerrado, que é a maior parte do guerreiro é o aparar, na verdade. É onde dá mais quebra-pau. Olhos de fogo e alma de aço, enfrentou aquela sombra que a todos assustou. Mesmo ferido, ele não recuou um passo. Sua coragem era imponente e era bruta. Aí a próxima habilidade eu acho muito foda. Maestria em arma, né? Maestria em arma, próxima habilidade. Eu acho muito foda. O guerreiro se torna mestre em uma arma, sua escolha recebendo um bônus de mais 1 no dano daquela arma. Essa habilidade evolui no nível 3 e 10. Consequentemente, o guerreiro no 3 evolui a maestria para uma segunda arma, sua escolha, melhorando o bônus de ambas em mais 2. E no nível 10, o guerreiro evolui a sua maestria para todas as armas semelhantes àquela arma. Ele já possui maestria, recebendo bônus em todas as armas pertencentes a este grupo. Os grupos de armas disponíveis são cortantes, perfurantes, impactantes, disparo, haste ou arremesso. Todas as armas desse grupo melhoram seu bônus para mais 3. Vamos abrir aqui o espaço aqui para o Ig, que está a fim de falar? Eu Boa gosto. noite, galera. Queria só comentar que eu acho essa habilidade uma coisa tão simples, mas tão elegante. Eu acho foda. Pelo menos eu sou bem nerdzão de mitologia, de história, e a gente vai estudando um pouco mais da história medieval e etc. Vai vendo a quantidade de arte marcial, de textos que a gente tem sobre tipos de combate diferente com armas diferentes. Então, ter a possibilidade, logo no nível 1 do guerreiro, ficar especialista em uma arma e ao longo do tempo se especializando nessa arma e nos tipos dessa arma, é simplesmente uma habilidade muito elegante para ser colocada num RPG
que tem essa proposta de ser um RPG simples, mas ainda assim muito consistente. Esse é o meu comentário sobre essa habilidade, porque é a minha favorita do guerreiro de longe. A paré eu acho forte, mas maestria em armas eu acho excelente. Pô, excelente, Ig. Obrigado aí pela sua participação, cara. Se quiser ficar aí e falar mais um pouco também, é só chamar. Palmas virtuais para Ig. Obrigado pela sua participação. É isso aí. O Duval vai colocar essas palmas. O que você tem aí pra completar? Que palavra bonita, né, que o Ig escolheu, né, cara? Elegante, de fato ela é elegante, né, cara? É aquilo. O Elton também deixou um comentário aqui, ele tá se despedindo da gente aqui nos comentários, mas ele falou aqui que é uma habilidade muito forte, porque dependendo daquilo que ele escolhe no começo, no final se torna extremamente poderoso. Somando o seu aparar, somando a próxima habilidade que a gente vai falar também. Como você falou, Ig, eu acho legal essa abordagem, né, questões mitológicas, né? Vamos dizer aqui, puxando aqui as histórias greco-romanas aí, gregas, mas especificamente, por exemplo, a gente tem lá o famoso 300 de Esparta, tá? Nos quadrinhos eles usam lanças e escudos, né? Eu acho isso muito legal, que isso justamente é a maestria em combate, é um exército, um piqueiro. O que é um piqueiro, se não um cara que escolheu o pique, a lança, como Acho animal a lança, velho. a maestria em combate, em arma, né? Eu acho bem legal, cara. Muito legal isso. E eu acho legal que tinha muitos sistemas que eu jogava quando eu era mais novo, aliás, muitos nada, que eu nunca fui jogar muito tipo de sistema. Mas a minha memória, que pode me trair, me dá a sensação que muitos sistemas tratavam uma habilidade parecida com essa, né? Especialização em arma, perito em arma, enfim, gerando um bônus para acertar o alvo. Aqui o Old Dragon foi por um outro caminho, ele gera um bônus para machucar o alvo. Né, para aumentar o dano. E na minha opinião, tem vários motivos para isso. Primeiro, que o Gui falou, torna uma habilidade elegante, simples e que permite uma evolução, que é o que você leu, no nível 3 ou no nível 10. Se você colocasse para acertar com o modelo que hoje Dragon 2 seguiu de fácil e muito fácil, não tinha como você escalonar isso tão bem. Ia ficar esquisito. Ia ficar garantido o acerto, praticamente. Exato. Outro ponto é que o guerreiro ele não tem nada que permita que ele aumente o dano. Além disso, então, por exemplo, o clérigo ele tem o ataque furtivo, que aumenta o multiplicador. O ladrão, né? O ladrão tem ataque furtivo. O ladrão, olha que falha. O ladrão, perdão. É o clérigo da morte. É o clérigo safado. O ladrão, caceta. O mago, as magias do mago, então nem se fala. Vamos comentar em outro episódio. Como o clérigo é um cara de suporte, então ele não tá ali pra dar dano. Ele tá ali pra ficar em pé. Mas ainda assim, ele pode dar aquele buffzinho maneiro, né? Mas arma abençoada, arma mágica aí, sei lá. Ele ainda tem umas saídas pra aumentar o dano. E o guerreiro, assim, beleza, ele pode ter arma mágica. Sim, mas todos os outros podem ter. Eu tô falando dentro do próprio personagem, nas capacidades dele, ele não tem muito pra onde correr. Exceto a maestria em arma. Que também, no nível 10, mais 3 de dano, sinceramente, não é nada, certo? Nada mais ajuda. Não é nada mais ajuda. Eu acho que no nível 1, eu tô falando a habilidade diretamente a ela, que é a maestria com arma. Eu acho que no nível 1 ela é muito mais impactante, mecanicamente falando, do que no nível 10. Só que o que eu acho muito bacana, que é o que o Ig falou aqui, que eu acho que ela é elegante, porque é aqui que você vê a personalidade do guerreiro, traduzida no combate. É aqui que você faz um lanceiro, um espadachim, um arqueiro, sabe? O cara que usa machado ou um cara que usa martelo. É aqui que você traz a identidade do guerreiro. É aqui que a gente divide, né? O Legolas, o Aragorn, o Boromir e o Gimli. É aqui. É aqui. É isso. São 4 guerreiros, cada um com a maestria em sua arma. Isso eu acho que é um peso fodido. E ela respinga na próxima habilidade, que você pode ler aí já, que a gente já fala dela, que eu acho que também gera algumas polêmicas. Antes, eu só queria falar uma última coisinha, porque me lembrou, falando do Legolas, do Aragorn, do sistema de um anel, que ele tem também uma pegada muito parecida, que cada arma, o crítico que você tem pra ela, dá um efeito. Uma coisa fácil de fazer um homebrew pro Old Dragon, colocar no Covil algum dia. Por exemplo, se você tem um crítico, um guerreiro especializado em machados, você tem um crítico com um machado, permite um anel que você destrua
o escudo do teu inimigo, que o teu machado, em tese, conseguiria destroçar aquela coisa. E aí fica imaginando, por exemplo, o teu guerreiro tá com especialidade em machado, consegue um crítico, e ele já destrói o escudo dos inimigos, impedindo que eles usem a parar. Então, assim, é uma habilidade muito consistente, que eu acho que vai ser relevante, assim, até mesmo pro fim do jogo, porque o guerreiro ganha mais ataques, então o dano também escalona. Sim. Melhor habilidade, pra mim, do guerreiro, Perfeito. deixa a mestre em arma aí no topo. É, porque ela respinga na próxima habilidade. Não querendo também demorar muito aqui pra falar do ataque extra, que é a próxima, né? Tensionando narrativamente a maestria em combate, a gente pode lembrar daquelas coisas que você estava falando sobre o identificar uma espada, sabe? O cara tem maestria em combate, ele pode Sim. em armas, que seja espada, ele ao encontrar uma espada ou então avaliar uma espada de alguém, ele pode usar essa habilidade para ganhar um bônus, para ganhar alguma coisa, né, justificando com o mestre, isso é válido, entendeu? Além disso, também, naquela história dele usar a parar para poder impressionar o filho do Lorde, ele pode falar assim, não usa essa espada não. Toma essa lança aqui que vai ser melhor para você, porque é a maestria dele. Enfim, dá pra brincar. Mas vamos lá. Seguindo pro ataque extra. Um guerreiro de 6º nível adquire um segundo ataque, corpo a corpo ou à distância, com a mesma arma na qual possui maestria. Importante, galera, não é qualquer ataque com qualquer arma, não. Precisa da maestria. Tá? Se você tem maestria em nível 3 com espada e nível 1 com espada e nível 3 com martelo, você não pode ganhar um ataque extra com arco, não. Não é assim que funciona. E este segundo ataque é realizado após o primeiro, logo em sequência, antes da ação do próximo jogador na ordem de iniciativa, com o mesmo bônus de ataque utilizado no primeiro ataque. Então, o primeiro ataque foi fácil, o segundo também é. Importante. Isso. É o que eu acho, né? Na verdade. E isso define... E é por isso que o Ig falou. Que vai escalonando o dano também, né? Porque você vai dar um D6 mais 2 num ataque e um D6 mais 2 no outro ataque. Então, matematicamente, você está jogando 2d6 mais 4 de dano se você acertar os dois. Isso é bem legal. E eu acho que, assim, questão de habilidades é essa. Notas que a gente gastou mais tempo no aparar, mas a parte mecânica está sendo apresentada. Eu queria deixar algumas coisas, acrescentar mais algumas coisas para a gente encerrar, no sentido de interpretação, porque um artigo do Old Dragon Online, feito pelo Júlio, que é o responsável, um dos responsáveis pelo Old Dragon Online, fala que a grandíssima maioria dos jogadores criam personagens guerreiros. Não sei se é porque é mais fácil de jogar, acredito que sim. Não sei se é porque o aparar torna muito, dá uma zona de conforto, acredito que sim. E não sei se porque também a gente costuma compreender RPG e gerar clímax no combate, né? A maioria de jogadores espera o combate na hora de jogar RPG. Então acho que tudo isso incentiva o uso do guerreiro. Ele é mais fácil de você aprender a jogar um RPG. Você não precisa gravar a regra de magia, ver lista de magia, nada disso. Me dá uma espada que eu me viro, né? Então o guerreiro ele é uma classe muito popular, e eu acho que é muito bacana a gente pensar nessas outras utilidades, como a gente estava colocando aqui em questão. Guerreiros que não são 100% linha de frente, que podem se colocar como arqueiros, né, como alguém de alcance. E ser dano, né? Guerreiro que causa dano. Causa dano, né? Então ele pode ser o cara do dano, o cara de resistência que tanca, como se dizem. Ou um meio termo também, um cara mais versátil que tá ali, um meio termo tipo Argo, dá um ataque de alcance, depois vai pra frente, mais versátil. E eu gosto de colocar essas outras aplicações, avaliar armas, por exemplo, que o Beto colocou isso, como linkar com maestria com armas. Ser um líder militar, né? Ser o cara de liderança, de estratégia. Eu acho que isso faz com que ele brilhe demais. Por exemplo, o Fabrício de Andrade colocou no grupo do Dragon hoje uma pergunta que ele queria que nós respondêssemos. Qual é a função do guerreiro ao explorar uma masmorra? É legal, né? Porque o Fabrício, salve Fabrício, salve pra você aí. Ele é muito presente lá na comunidade e ele tem toda uma expertise em masmorras, né? Especificamente masmorras. Masmorra e D&D, o cara é uma bagagem violenta, velho. E tipo assim, a gente fala assim, cara, qual é a principal função? Eu fico até um pouco intimidado em falar qual é a principal função que eu acho e o Fábio falar, não, tá errado.
tá ligado? Porque ele sabe mais do que eu no amor, pô. Eu não sei muito de amor. Eu tenho, sei lá, bicho, eu jogo RPG há 16 anos ou mais, mas, tipo, na emoção, tá ligado? Eu fui jogando na emoção. Pega um dado e joga RPG agora, se tu quiser. Eu não pego muito livro, não pego muita coisa assim, não estudei muito pouco. Tenho estudado recentemente, né? Mas qual seria a principal função do guerreiro na masmorra? Pra mim, tá, ele tem um papel de cuidador, tá? Eu consigo ver muito ele assim, o cara que tá cuidando da segurança do grupo, tá? Isso, cara. Eu consigo imaginar dessa forma. Agora, em relação à masmorra, o que a masmorra vê quando vê um guerreiro? O que ela sente quando vê um guerreiro, né? Ela tá vendo ali, pra mim, assim, o cara que tá chegando pra acabar com o problema. Prático, um cara prático, objetivo, Objetivo. Eu tá? penso isso também. É isso que eu consigo ver qual a função do guerreiro. Uma pessoa prática, objetiva, que está ali com a maior função de proteger os seus aliados e a si mesmo dos intercalços que tem na masmorra. Porque o ladrão vai procurar as armadilhas, vai tomar cuidado com essas coisas, com as armadilhas, com o tesouro, blá, blá, blá. O clérigo vai fazer o suporte dele em geral, ter um conhecimento religioso, de repente a masmorra é uma tumba, alguma coisa assim. O mago tem a sua função ali o intelectual, a sua função também, tanto de suporte com as suas magias, também como ofensivas, tá? Mas eu vejo muito isso, o guerreiro vai estar lá na frente. É o cara que tá. Se ele não tá na frente, ele tá no segundo lugar. Porque eu sou muito fã de ladrão, eu gosto muito de ladrão. E eu estudo muito como agir de ladrão. Para mim, numa exploração de masmorra, o ladrão tá na frente. Procurando armadilha, procurando passar secreto, é a maior parte. Mas em segundo, segurando a tocha, tá o guerreiro. Pode falar, Ig. Cara, eu vou concordar contigo, e eu vou dizer também que o guerreiro, como ele é o maior dado de vida do Old Dragon, né? Se o cara conseguir ter umas rolagens boas, uma constituição legal, ele pode servir também um pouco como escudo de carne, sabe? Tipo, o ladrão não sabe se conseguiu desativar essa armadilha. Vamos supor que não é uma armadilha que vai matar o cara de uma vez. Às vezes colocar o guerreiro na frente é uma opção viável, sabe? Em níveis mais elevados, sei lá, um nível 5 da vida, que o cara já pode ter uns 30 de vida, né? Uns 35. É uma opção estranhamente útil. Eu cheguei a jogar um pouquinho uma aventura sem mestre com minha namorada. E aí eu fiz um guerreirão nível 3, ela fez uma maga nível 3. E a gente contratou um ladino, né? Usando as regras para contratar ajudante. Só que o ladino contratado é um merdinha, né? O cara tem, acho, duas chances no D6 de encontrar armadilha. Na maior parte do tempo ele não estava encontrando as armadilhas e acionava tudo pra cima da gente. E aí jogava no oráculo, né? Será que o meu personagem consegue se pôr na frente do grupo pra defender a galera? Na maior parte do tempo o oráculo dizia que sim. E eu vou contar, eu consegui tancar uns 20 pontos de dano, assim, nessa brincadeira. Só porque o guerreiro é um saco de carne, gente. Mas Ele ele é é. um escudo de carne, É, porque entendeu? Então, ele. tá certíssimo. A função dele é essa, Sim, né? vida é recurso, né? É, Vida é ele. recurso. E a gente tem que pensar nisso também dentro da Sim, é masmorra. o que o Beto falou, ele é o guardião do grupo. Porque, assim, o que é ponto de vida, né? A gente também debate muito isso, e é uma das grandes habilidades não escritas, vamos dizer assim, do guerreiro, que na versão original em inglês, né, pontos de acerto, né? Isso. Aí se traduziu para pontos de vida. E eu, Vinícius, que nunca joguei D20, tive dificuldade de abstrair isso. Não é a capacidade que ele aguenta pancadaria de maneira direta. Pode também ser interpretada dessa maneira. Mas a capacidade que ele tem, que ele adquiriu com a experiência dele, com a vivência dele, de evitar riscos. Então não é porque ele tomou 20 de dano que ele tomou 20 flechadas no peito. Ele conseguiu se jogar, ele colocou o escudo na frente, sabe? Uma passou de raspão, uma até fincou ali no flanco, tal, mas ele consegue superar as adversidades. E se ele tem o maior dado de vida,
É porque a resiliência dele e a experiência de assumir riscos é maior. Então, por isso que ele acaba sendo um escudo de carne. Essa Tipo, palavra é boa, cara, resiliência, porque isso pode ser uma resistência de fôlego, sabe? Ou então apenas ou até ou mental, até de força de mental, força de vontade. vontade. Tipo, a Elwyn do Senhor dos Anéis, que a gente tava usando como exemplo, ela não é aquela personagem portona, ela não é marombeira, não é Graciane Barbosa, mas ela aguentou o Nazgûl, cara, ela aguentou o Refeiticeiro. Inclusive, Graciane Barbosa lançou uma marca de ovos premium. Quer dizer, Pois é, isso, whatever. não pode deixar faltar isso, não, porque ela lançou. É, Mas, enfim, você vê na vida real, a vida real, que não é parâmetro para jogar RPG, tá, gente? Na minha opinião, você consegue ver uma pessoa lutando no ringue de boxe, tomando soco pra caraca na cara, e ela não vai morrer, tá ligado? São os hit points que ela tá tomando, ela tá se exaurindo, tá cansando, pode sangrar, etc e tal, mas não tá com risco de vida, pode até tá, mas não é a intenção do esporte. Pra mim funciona bem parecido, sabe? é, Você vai ficar. Quando você termina um combate que você perdeu 2 de vida, você tá lanhado. Ó, você ralou o cotovelo, sabe? Uma coisa do gênero, assim. Porque é só uma métrica pra você dizer o quanto que você mais aguenta seguir em de frente. desgaste. Esse exemplo que você deu do boxe é interessante, porque muitas vezes você vê o cara sofrendo golpes, mas bloqueando, ou pelo menos colocando a parte do corpo menos frágil, né? Tipo, ele coloca mais o abdômen, o ombro, e bloqueia com os braços, e passa 5 rounds assim, no sexto o cara já tá ofegante. Por quê? Ele tá perdendo ponto de vida, tá ligado? Ele não tá se machucando, necessariamente, em todos os golpes, mas ele tá se desgastando. Ponto de vida também é interpretado como evitar um ferimento grave. Só que o cara vai se exaurindo. Isso pode ser interpretado narrativamente no Hoje Dragon 2 como uma fadiga. E isso o guerreiro tem de sobra. Então, assim, ecoando a resposta de vocês dois, eu acho que a principal função do guerreiro, não só numa masmorra, mas numa exploração, não é dar o suporte, que nem os clérigos, é ser o guardião. Então, se for uma masmorra, uma exploração de combate, obviamente ele vai ser o protagonista naquela cena de combate. Mas se for uma masmorra que quase não tem combate, tem 2 inimigos só no máximo, o resto é armadilha, obstáculo físico. Em tese, o guerreiro tem os melhores atributos Em físicos. tese mesmo, ele poderia empurrar, levantar. Em tese, ele vai ser o cara que vai ser mais capaz de levantar uma pedra, de talvez dar um jeito de escalar ou subir num lugar e puxar os outros. Arrombar uma Em tese, porta. arrombar uma porta. Então, assim, ele é um cara, ele é extremamente, eu acho a classe mais versátil em recursos mecânicos, se parar pra pensar. Eu não tô falando de sistema, eu tô falando até pelo que ele puxa, né? Pela capacidade dele de ter atributos físicos bons. Claro, você pode fazer um guerreiro zoado e totalmente intelectual e carismático, como a gente falou no começo. Não é exatamente zoado, né? Ele literalmente é um líder, é um guerreiro líder. Porque assim. Não mas digo, Força 7, sei lá. É super plausível, acho até interessante. Gera uma tensão bacana. Legal, acho legal. Inclusive, Força 7 no 10º nível é nada. Não quer dizer muita coisa, não. Foda-se. Tá ligado? A técnica do cara fala mais alto. Exato. Exato. Entendeu? É porque envolve a maestria para dar mais dano, envolve o BA, o bônus de ataque do guerreiro para poder dar mais acerto, e por aí vai. Você consegue pensar na seguinte situação também: o guerreiro que está enfrentando ali de repente armadilhas. Então, assim, na verdade, eu vou fazer bem generalista aqui. Qualquer situação, uma boa ideia, tu resolve. Tá? Qualquer situação, uma boa ideia, tu resolve. Ah, sim, independente da classe. Tá? Eu Independente de acredito qualquer isso classe, também. né? Então, se você tá sem ladino, aí tu pode procurar armadilhas. Se você for específico como você procura essa armadilha, você realmente encontra essa armadilha. A gente teve uma discussão no grupo de Dragon. Esse grupo de Dragon é legal. A comunidade é bacana. Que tava tendo sobre relação a teste de procurar. Todo mundo pode procurar. Sim, todo mundo pode procurar. Eu posso procurar, o Vini pode procurar, o Ig pode procurar. Cada um é uma coisa diferente, mas todos nós temos olhos e podemos procurar. Mesmo sem olho, você pode tatear e procurar. Se você chega e fala assim, eu vou procurar uma armadilha no teto, perto da porta. O mestre olha para a anotação e fala, olha, uma armadilha no teto da porta. Como é que eu vou
negar uma porra dessa? O cara foi tão específico, tá ligado? Não fazer um teste aí, não, cara. Tu encontrou um bagulho ali que funciona mais ou menos assim. Funciona não, mas parece desse jeito. O cara fala assim, pô, beleza. Eu acho que isso parece que vai derramar uma água fervente. Pô, me dá o elmo do anão aí, vira um balde, bota ali, ativa a armadilha, pronto. Resolveu a armadilha. Ele é uma esponja de dano, sim, uma esponja de ponto de vida, pode fazer dessa forma, mas tudo isso que a gente estava falando aqui, um guerreiro líder, um guerreiro versátil, um guerreiro dano, um guerreiro sempre ataque, tudo isso é plausível, mas nada disso aqui vai ser superior ao jogador que está dedicado a resolver o problema. Mas é uma boa história, né, cara? Eu acho que. E outra coisa que o Ig soltou aqui, só pra gente encerrar, acredito eu, até pelo horário e o tempo de duração aqui, para quem quer dar mais cor pro guerreiro, ou até um paralelo com o cenário, existe a gente vai falar das especializações em particular depois, mas existe uma que é o arqueiro. Ali tem mais ou menos um caminho para você gerar especializações em armas. Então, por exemplo, eu quero fazer um lanceiro. O cara trabalha ou com arma de haste, o cara trabalha com uma distância segura sabe, quero fazer mecânico, o cara consegue atacar o inimigo até 3 metros de distância. Quem gosta de jogar com grid, né, com tabuleiro, então não precisa estar engajado. Enfim, ou cavalo, né? Tipo, o Senhor dos Anéis, que a gente usou muito o Senhor dos Anéis esse episódio, os Rohirrim, fazer uma especialização com o cavaleiro, ou escudeiro, né? Um escudeiro no sentido de. Como é que é? Tem um termo que os nórdicos usam quando as mulheres. Escudeiro mesmo. É escudeiro? Escudeiro. As mulheres ficam ali do lado. Tipo... Eles chamavam de, se não me engano, Shield Brother, irmão de escudo. Irmão de escudo. Irmão de escudo tipo aí, uns guarda-costas, né, velho? Eu tava com Shield na cabeça, mas eu não sabia se era. Porque escudeiro não é. Escudeiro é classificação. Tipo aprendiz de um nobre lá. Pode ser vanguardista também. Porque na verdade são tipo a elite, né, de um chefe nórdico lá. Então são pessoas que trabalham muito com escudo. Você quer fazer umas ações, umas habilidades que ela pode dar escudada pra, tipo, deixar o inimigo tonto, dar um danozinho ali. Então você consegue trabalhar a especialização para gerar mais sabor com armas ou artes marciais específicas, estilo de luta específico. E aí, para quem quiser... não, Vini, você não tá falando de monge não, Vini. Não acredito Não. No Dungeons and Dragons 2, o mais próximo que eu faria era um pugilista. É um cara que sai dando soco no bar. Só. Esse cara jamais ia se jogar na masmorra pra dar soco no homem. Val, corta do Val, corta. Mas eu digo, não, é o cara lanceiro, o cara de machado, o cara de martelo, o cara, um arqueiro, besteiro, um espadachim, né? E acho que ali você tem caminhos pra isso. Eu vou puxar saco pra comunidade, que tem tanto no Covil quanto aqui no Discord. A gente tem algumas já classes dedicadas a esse tipo de coisa. A gente tem uma classe de vanguardeiro dedicada a ser um defensor, né? E, se não me engano, dentro do Covil tem também algumas classes dedicadas a armas específicas e estilos de luta. Se não me engano, tem o Gladiador, feito pra Dark Sun, e tem Amazonas, feita pra ser essa guerreira, mulher, né? Olha que foda. É isso que eu tava falando, Beto. Obrigado, Igor. É isso, cara. Eu sei. Eu ia chegar nesse ponto, inclusive, que agora que nós somos, antes não era, mas agora somos o podcast do Covil, a gente tem que exaltar o próprio Covil, né? A gente tem que lembrar disso também. Então, bom senso, né? Então, galera, quem tá ouvindo aí, ó, não esqueçam de visitar o Covil, porque o Covil tem um monte de coisa legal e um monte de doideira também, meu irmão. Tem umas coisas esquisitas. Mas por quê? Porque a gente tem esse esforço de ser aquela central de homebrew Old Dragon. Esse é o nosso esforço. A gente quer que você chegue lá, veja, encontre alguma coisa que te interessa, e se você não encontrou, você mesmo pode criar lá dentro a sua própria especialização, a sua própria raça, equipamento. A gente está trabalhando cada vez mais para deixar o Covil supimpa. E ali é um laboratório de ideias, cara, porque mais você pode não encontrar algo que te agrada na sua totalidade, mas certamente você vai encontrar algo que vai despertar sua mente pra pegar algo que já tá lá e adaptar, ou até fazer o seu. E tem tudo lá, tem especializações de ladrão, de clérigo, de guerreiro pra caramba, que tem de guerreiro com 2 armas, que é outro tema polêmico que a gente não vai falar sobre. Um monte.
Eu falei do monge aqui, mas tem monge também. Tem monge também lá, uns monges meio esquisitos, mas tem. Tem criaturas, agora tem o guia de raças, escrito pelo Raulzito. Aí tem criatura com 4 braços, então imagina ele podendo fazer 4 a parar e atacar várias vezes. Aí joga uma bola de fogo. Magia, gente. Magia, armadilha, Mas é bom. emboscada. Isso impede um cara que acha que a parar é tudo. Agora imagina um duelo, um X1, cara, dá umas cenas plásticas fudidamente lindas a parar. Sim. Ó, e duelo X1 não impede que o seu guerreiro Inimigo. também tenha parada. Então, vai ficar muito louco, vai virar um bagulho de anime. Ó, Quase. coisa legal, o Dragon tem o kit lá de mestre que tem o bando de Biltris, que são basicamente classes, modo monstro. E lá tá lá o Isso. bichinho lá e tem uma parada dele lá mesmo. Só pegar, usar que tá sucesso. Faz um boss, mestre, que aí o guerreiro vai entender um pouco o que é. Apesar que, de novo, repito, eu acho a parar foda. Eu só acho chato quando a pessoa só olha pra isso. Acho que não convém. A história não está sendo bem contada quando só um elemento prevalece, né? Mas assim, pra finalizar de vez, RPG tem que ser divertido, galera. Sempre. O mestre também tem que se divertir. O grupo inclui o mestre. Então, se o grupo está se divertindo, usando a parar pra caramba e frustrando as coisas do mestre, o mestre tá se divertindo, segue do jeito que tá, porque tudo isso é divertido. Se você, mestre, tá frustrado porque o seu guerreiro tá usando a parar toda hora, quer dizer que não tá divertido. Logo, você tem que dar ali não dar seu jeito, mas tem que dar uma conversinha e dar uma Uma calibrada, apertar os parafusos. calibrada, deixar tudo orientado, né, galera? Vamos combinar aqui, fazer as coisas corretas e tal, para deixar todo mundo feliz, né? Todo mundo alegre. Acho que é isso. Novamente, nós não somos dono da verdade, nós estamos aqui conversando, debatendo, falando o que a gente acha. Inclusive, muito obrigado pela sua participação aí, cara, porque a gente estava ansioso para ver quem seria o primeiro corajoso. E eu fico feliz que foi no episódio do Guerreiro, que é para ser destemido, um guerreiro destemido. Eu estava procurando alguém destemido para vir participar, falar com a gente aí, para incentivar a galera. Daqui a pouco vai estar tudo em causa, com um monte de gente falando ao mesmo tempo. Vai ser uma maravilha. Porque é a ideia, né? Assim que é bom, gente. Assim que é bom. Valeu, André. Tá, então é isso. É isso. E eu deixo um desafio para vocês. Deixe no comentário, acho que já tem no Covil, se não tiver, façam e mande no comentário um guerreiro líder militar. Especialização de guerreiro, líder militar. Capitão. Boa, vamos juntar tudo. Cria aí no Dragon Online aí como é que seria o seu guerreiro militar. Nem precisa criar no negócio, não, mas faz um histórico aí como é que seria esse cara aí, porque isso é legal. Esse é uma das coisas que a gente apertou aqui, dessa abordagem, né? De um líder militar que pode extrapolar, inclusive, até para uma tensão política na qual ele tem que resolver, e ele é um líder militar mesmo, um general, tem que resolver isso. Dervel Cadan, para quem leu o Rei Arthur, Isso. que era um monstro, um cavalo de força, mas o cara era muito inteligente, velho. Não, eu vou dizer, é o próprio Rei Arthur. O cara é um rei. O próprio Rei Arthur, o cara era um comandante, um rei, velho. Um rei militar. Um rei que muitos dos que a gente tem nas representações históricas e de fantasia, um rei foi um guerreiro. Foi um guerreiro. Você tem lá em Game of Thrones, começa tudo com um rei, lá o Robert, ele foi um guerreiro que destronou o rei anterior. Que tinha o martelão, ele lutava com um martelo. Maestria em arma e martelo, porra. Olha como dá a identidade, que é a habilidade que o Ig tanto gosta. E a gente tá voltando a falar as paradas, porque guerreiro é irado. Mas acho que é isso. É isso. Temos o programa? Temos o programa, Beto. Temos o programa. Show de bola. Gente, sugestões, comentários, dúvidas, críticas, eu vou pedir para que vocês mandem no e-mail. Agora não é mais o Narrativas, porque como a gente falou na última postagem do Clérigo, o velho dragão nos engoliu aqui e já se apoderou de nós, então agora a gente tá morando no Covil. O e-mail, se não me falha a memória, é adm@covil do velho dragão. Admin. Admin. Isso. Mas, gente, não foi isso não, tá? Vocês podem mandar e-mail também, pode mandar comentário aqui pelo Spotify ou qualquer do agregador, se vocês tiverem a opção. E também temos as redes sociais, agora o Instagram tá liberado, tá? Podem lá seguir no Instagram,
e falar com a gente por lá também. Covil Velho Dragão, pode procurar lá, tá na nossa. Tá aqui também no Spotify o link, tem lá o Linktree também, lá no nosso perfil, que tem todos os links de tudo. É nóis. Obrigadão, gente. Obrigado, Ig. Obrigado, Beto. Um beijo. Falou! Espanha. Valeu!